Então vamos continuar agora falando sobre separatrizes ou quantis, né? Pode ser chamado das duas formas. Os quantis são uma extensão do conceito de mediana, né? A mediana, na verdade, é um caso particular dos quantis. Os quantis dividem um conjunto de dados ordenado, né, em partes iguais. Então a mediana ela vai dividir em duas partes iguais, né? 50% dos dados acima, 50% dos dados abaixo dela. Os quartis vão dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais, tá? Então eu vou ter 3 quartis, né? Se eu tenho um conjunto aqui, né? Vou representar aqui. Eu preciso de 3 quartis para dividir no primeiro pedaço, no segundo, no terceiro, no quarto pedaço. Né? Então eu tenho 25% dos dados aqui, 25% dos dados aqui, 25 aqui, 25 no último, tá? Os decis dividem o conjunto de dados em 10 partes iguais. Então, eu tenho 9 decis para ter 10 partes. Os percentis, né, que são os últimos que têm nomes conhecidos, dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. E aí eu tenho 99 percentis, tá? Eu posso ter o que eu quiser, a quantidade que eu quiser, mas os mais conhecidos e utilizados são esses que a gente apresentou aqui. Então, de uma forma geral, podemos utilizar a seguinte fórmula para encontrar a posição dos quantis ou separatrizes, que é essa fórmula S vezes N mais 1 dividido por R, onde o S está representando a ordem do quantil. Então, se ele for um quartil, pode ser a ordem 1, 2 ou 3 quartil. Né? Se for um percentil, pode ser o 1, 2 ou 99. O R é o quantil desejado. Se for o quartil, é 4. Se for o decil, é 10. Se for o percentil, é 100. Tá? E N, eu posso usar isso aqui também para a mediana, que eu particularizei, porque eu já tinha falado da mediana, mas a mediana também, a ordem é só 1 mesmo, e aqui é 2. E N é o tamanho do conjunto de dados, né, que é esse N que aparece aqui. Então, vamos aplicar aqui nesse exemplo. Então, seja um conjunto de dados dado por esses valores, com 15 observações, eu quero encontrar esses quantis. Aqui eu errei, encontre os quantis, porque quartis são só os Q1, Q2, Q3, tá? Aqui é encontro... Ah, não. Eu que li errado aqui. Encontre os quartis, eu esqueci, aqui não tem 2 pontos, né? Encontre os quartis, o D3, o P25 e o P10, tá? Então, de forma geral, todos eles aqui são quantis, tá ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar o conjunto de dados. Então, vamos ordená-lo para fazer algum sentido, né? Encontrar a posição. Então, a gente vai usar essa formulinha para encontrar a posição. Então, para encontrar a posição, o que eu posso fazer? Eu quero do D3. Então, se eu quero encontrar a posição do D3, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa fórmula, o tamanho do conjunto de dados é N igual a 15, então no N eu substituo por 15, o D3 é um decil, então o R, né, o que eu falei que era o R? É o quantil desejado, eu quero o decil, então é 10. E o S é a ordem do quantil que eu quero, então eu quero D3, então aqui é o 3. Então basta aplicada a fórmula, fiz a continha, deu 4,8. Não existe, e aqui, isso aqui é a posição, tá, gente? Não é o valor do conjunto de dados, não faz sentido ser o valor observado aqui. Então, esse 4,8 eu não tenho posição 4,8, então eu posso aproximar, né? Aqui fica mais perto de eu aproximar para o 5. Então, o D3 é o que está na 5ª posição. Vamos lá procurar? Primeira posição, segunda, terceira, quarta, 5ª posição é o 145. Logo, o D3 é 145. O P25, né? Vamos encontrar a posição do P25. Ele é um percentil. Se ele é um percentil, então, eu estou procurando, qual o quantil desejado? É o 100. Então, o R é igual a 100. Vocês não vão precisar gravar nenhuma dessas fórmulas, tá, gente? Vai ter o formulário de provas. O 25, até porque vocês vão fazer em casa as provas, né? Mas mesmo assim, tem a ideia do formulário de provas mesmo na aula, né, presencial. O 25 é o percentil desejado, né, a ordem desejada,
E eu tenho 15 observações, então é 15 mais 1, que é uma correção que a gente faz. Então, isso é igual a 4, tá? Então, aqui eu tenho, né, eu encontrei a posição quarta. Então, a quarta posição, 1, 2, 3, 4, é o 144. Então, o percentil 25 é o 144. O percentil 10, né, da posição 10, basta é percentil, então eu divido por 100, né, porque eu quero dividir em 100 partes. É que eu estou encontrando a posição, essa fórmula aqui é bem intuitiva também. Eu faço esse mais 1 aqui para dar uma corrigida, para não dar problema. Eu divido por 100, eu quero encontrar em qual posição a décima, o décimo percentil dos 100. Então, eu faço 10 de 100, né, e multiplico pelo tamanho, né, do conjunto de dados, mas corrigido com mais 1, é só isso. Então, por isso que eu encontro a posição também aqui. Então, eu tenho a posição 10 vezes 16 dividido por 100, deu 1,6. Aproximando para a posição 2, o meu segundo elemento é o 143, logo o percentil de tamanho 10, o percentil 10 é o 143, certo? Aqui eu não calculei os quartis e eu deixo como exercício para vocês o cálculo dos quartis, e a gente pode completar isso na aula síncrona, ok?